Hoje, então, damos sequência a essa série chamada Cultura do Reino, em que vamos lidar com o tema da excelência, mas para aprender por que precisamos usar isso como um aspecto transformador da nossa cultura, vamos ler o que Jesus disse em Mateus 16, 19, quando ele fala a Pedro e, consequentemente, aos seus discípulos e também, por sua vez, a toda a sua igreja, e se estende a nós hoje, que Jesus afirma: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Essa é uma afirmação principal dessa série que nós estamos falando da cultura do reino. Se falamos em estabelecer o reino de Deus, não falamos de um reino político, não falamos de um reino feito por guerras humanas, mas falamos de um reino que é estabelecido por meio de cultura, por meio de princípios, por meio de fazermos uma aliança com um novo rei, Senhor de nossas vidas, sobre a nossa mente, o nosso coração, a nossa existência. E com base nisso, Jesus encarrega a sua igreja de portar, de carregar as chaves do seu reino. Ou seja, nós como cristãos nessa terra, como igreja nessa terra, aqui na cidade onde Deus nos chamou, nós somos aqueles que são os portadores de chaves que recebemos a partir da palavra de Deus, da presença de Deus atuando em nós, e que o Senhor te encarrega e me encarrega de usarmos essas chaves para causar vida nessa terra, para causar bênção sobre todas as pessoas, para transformar a cultura do nosso tempo. E quando falamos em excelência, logicamente nós falamos em um atributo que vem de Deus, em um atributo que reflete a imagem de Deus em nós. Quando eu falo em excelência, eu não sei o que você consegue pensar. Quando eu te falo essa palavra excelência, nós não estamos sequer mais acostumados a falar em excelência na vida cotidiana das pessoas. Nós ouvimos na televisão alguns políticos se chamando de Vossa Excelência, de forma até mesmo debochada. Nós usamos essa palavra de uma forma tão pequena nos dias atuais, porque a excelência tem escapado da nossa cultura. Assim como semana passada nós falamos de generosidade como algo que é uma chave para contrapor o egoísmo, a avareza, o prazer momentâneo que as pessoas estão inseridas, a excelência, por sua vez, que vamos falar no dia de hoje, ela vem para ser o remédio, a transformação do espírito de mediocridade que a nossa cultura tem vivido. Quando eu falo mediocridade, quando eu falo que alguém é medíocre, muitas vezes nós entendemos isso até como um insulto, mas nada mais é do que estarmos vivendo a nossa vida na média. Vivemos a nossa vida não fazendo o mínimo, mas também sem sermos excelentes, vivermos uma vida mediana. Aquilo que é mediano se torna medíocre. Então, quando nós somos maridos, esposas, que vivemos o nosso casamento fazendo o mediano, fazendo o básico, entregando aquilo que realmente só está ali no mínimo esforço, estamos sendo cônjuges medíocres. Podemos estar sendo filhos medíocres. Podemos estar sendo trabalhadores que se importam muito mais com a hora de ir embora do que com a hora de produzir resultados do seu trabalho. Medianos, medíocres. Nós, de fato, estamos numa cultura da mediocridade, uma cultura em que crianças de 6, 7 anos de idade são ensinadas que só precisam estudar 50% daquilo que está diante deles para que passem de ano. Que cultura medíocre! Que sociedade que está desprezando a educação, a formação e o conhecimento. Pior do que isso, pais que estão muitas vezes brigando para que o seu filho, que tirou 48 de média, seja aprovado, já que a média é 50. Quanta mediocridade a nossa população está acostumada a viver. E aí acabamos formando engenheiros, advogados, médicos, professores, que de tudo que estudaram precisaram saber apenas 50%, 60% das coisas para poder ter aprovação. E esses lá na frente se tornam os professores dos próximos, nas próximas gerações, que vão ter que saber 50% ou 60% dos 50%, 60% que eles sabiam da geração passada. E quem sabe em 50 ou 60 anos a nação estará mais pobre do que nunca. Porque o espírito de excelência tem escorrido pelos dedos da nossa cultura. Quando o Senhor Jesus vem para redimir o nosso povo, para que discipulemos a nossa nação, para que venhamos de fato ser uma raça eleita, uma nação santa, um sacerdócio real,
Ele entrega nas tuas mãos uma chave que confronta a mediocridade na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua forma de ser cristão, que se chama excelência. A excelência é o remédio que vence a mediocridade. A excelência é o princípio que nos faz viver sempre o melhor que podemos viver no momento em que estamos vivendo. Quando nós vemos na Bíblia esse tema da excelência, primeiramente nós temos que falar sobre o nosso Deus. Porque se há a cultura do reino do nosso Deus, o nosso rei é o primeiro e maior modelo daquilo que nós temos inspiração de viver uma nova cultura. Eu te convido a abrir a tua Bíblia no primeiro capítulo, na primeira página, lá em Gênesis, capítulo 1. Na primeira vez que Deus se revela na Bíblia, na sua palavra, primeira coisa que Deus fala, proclama a respeito de si mesmo e a sua interação com essa criação, é justamente o relato de que o Senhor é Deus sobre céus e terra, e Ele é um Deus criador, é um Deus gerador de vida, é um Deus gerador de tudo que nós vemos nessa terra, na chamada criação. E lá na criação, a Bíblia relata desde céus e terra, estrelas, mares, até todos os animais e a especial criação de Deus, que é o ser humano. Eu quero te convidar a passear junto comigo em alguns desses versículos do capítulo 1 de Gênesis. No versículo 10, relata o final do primeiro ciclo de criação de Deus. E na última frase de Gênesis 1:10, o que está escrito aí na tua Bíblia? E Deus viu que ficou bom. E depois no versículo 12, uma outra etapa da criação se encerra. E o que diz aí na tua Bíblia? Versículo 12. E Deus viu que ficou o quê? Bom. Depois, se você ver comigo o versículo 18, mais uma etapa da criação é encerrada, e a maneira que Deus se revela de uma das primeiras formas, os primeiros escritos da Bíblia, diz que nessa terceira etapa, tudo aquilo que Deus fez, Ele viu que ficou bom. E depois no versículo 21, quando a quarta etapa da criação é finalizada, o Senhor Deus olha para a sua própria obra, e Deus viu que ficou bom. Olha só, no versículo 25, quando Deus termina a criação de céus e terra, de todos os habitats, de todos os animais, Deus olha para tudo aquilo e a Bíblia faz questão de deixar registrado. Esse Deus é um Deus excelente. Ele olhou para tudo isso e ele viu que ficou bom. Então Deus vai e parte para o momento final da sua criação. No versículo 26 ao 28, narra de forma resumida o ser mais complexo, moldado segundo a imagem de Deus, que recebe uma porção do seu espírito, que recebe a autoridade delegada de crescer, multiplicar, dominar sobre toda a criação, ser os representantes do Senhor nessa terra. A humanidade, homem e mulher são criados. E aí no versículo 31, o Senhor olha para tudo que Ele havia feito. Gênesis 1:31, e Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado, como, gente? Muito bom. Por que será que isso está tão explícito e veemente no capítulo 1 de Gênesis? Eu sempre ficava me perguntando, para quê? Ficar repetindo que tudo que Deus fez ficou bom. Porque o Senhor se revela como um Deus excelente, um Deus que zela pelo seu trabalho, um Deus que, se Ele coloca a mão, vai ficar bom, Ele vai fazer da melhor forma, Ele vai operar de acordo com aquilo que Ele tem capacidade e vai trabalhar sempre pelo melhor. Então o nosso Deus é um Deus excelente. E quando nós vemos esse princípio de excelência ao longo da Bíblia, nós vamos lembrando de muitos homens, mulheres de Deus, que viveram esse princípio. E num povo inteiro, nem todas as pessoas do povo carregavam esse princípio, essa cultura de excelência. Mas aqueles que se destacaram na palavra de Deus foram homens excelentes, mulheres excelentes. Veja comigo, por exemplo, a história de Caim e Abel, ainda em Gênesis, quando Caim mata, assassina o seu irmão Abel de forma sanguinária, cruel e injusta. Qual foi o motivo? Foi simplesmente se revoltar, porque Deus havia aceitado a oferta do seu irmão e não a sua. Porque Abel ofereceu a Deus uma oferta excelente, uma oferta separada e planejada das primeiras crias, das partes gordas do seu rebanho. Depois nós vamos vendo o desenrolar de toda a história bíblica, vemos Abraão como um homem excelente, um negociante excelente, um guerreiro excelente, um pai excelente. E vemos Josué
como um líder do povo excelente. Vemos depois, caminhando na narrativa bíblica, por exemplo, o rei Davi, como sendo o modelo de um rei, de um homem segundo o coração de Deus, que ele chega diante de uma situação de virada na sua vida, de mudança num tempo de crise, e ele diz, não, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Davi foi excelente na sua adoração, foi excelente no seu coração. O filho dele, Salomão, o rei mais excelente, esplendoroso de toda a terra de Israel, que fez com excelência cada detalhe do seu reino, do templo tão sonhado pelo seu pai Davi, que recebia a visita de outros reis para se inspirarem na sua excelência. E aí nós vemos um grande exemplo bíblico, que daqui a pouco vamos retomar esse exemplo, sobre a vida de Daniel. Porque Daniel nos inspira, porque ele estava vivendo condições realmente muito desagradáveis de vida. Daniel fazia parte do povo de Israel num dos piores momentos da sua história, quando o povo foi vencido em guerra e tirado da sua terra, levado cativo para a Babilônia. E Daniel, por causa da sua excelência, mesmo sendo alguém dentro de um povo cativo, foi colocado no topo dos governos de todos os impérios enquanto ele estava vivo, pela sua excelência. Então aí, isso nos desperta em algo. Jesus aparece nesse mundo e a Bíblia fala que ele crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia fala que os fariseus procuraram motivo para acusar ele e não encontravam. Que os sacerdotes procuraram motivo para acusá-lo e não encontravam. Que o governo, Pilatos, analisou Jesus, pediu uma bacia para poder lavar as suas mãos, porque aquela decisão não estava sendo dele. Ele disse, esse homem não cometeu pecado algum que seja digno de condenação. Jesus não morreu na cruz porque falhou. Jesus foi excelente do princípio ao fim. Sequer pecou. Jesus foi condenado pela crueldade da própria humanidade, do seu próprio povo que o condenou à morte. Fazia parte de um projeto de Deus, mas não foi falha de Jesus, foi propósito de Jesus. E assim nós vemos muitos exemplos na palavra de Deus de que a excelência nos faz entender a cultura do reino. E aí eu vou construir alguns aspectos junto contigo nessa noite de princípios de excelência, traduzidos agora para as nossas vidas, traduzindo para o nosso tempo que estamos vivendo como igreja. Primeiro atributo que eu gostaria de ver contigo está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Lá no Novo Testamento, versículo de 1 Coríntios 10, 31. Enquanto você abre, deixa eu te dizer. Muitos homens de Deus, na história da igreja, pós os escritos bíblicos, entenderam a excelência como um atributo da cultura do reino. Muitos homens e mulheres de Deus. Mas especialmente no nosso tempo, no século XX, o pastor Bill Hybels, da igreja Willow Creek, nos Estados Unidos, foi alguém que despontou no entendimento de excelência de vida, de ministério, de igreja, de modelo de cristão nessa terra. E Bill Hybels tem uma frase que ele diz assim: a excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Pode repetir isso comigo? Diga comigo. A excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Uau, que frase poderosa de Bill Hybels. Cometeu alguns equívocos na sua vida posteriormente, mas escreveu muitos livros que colaboraram para o desenvolvimento da igreja, para a maturidade da igreja, e essa frase é uma frase extraordinária. Que a excelência honra a Deus e inspira as pessoas. E pegando o gancho dessa afirmação de Bill Hybels, nós vamos agora ver esse texto da Bíblia. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E assim nós confrontamos o primeiro aspecto do cristianismo, que por décadas as pessoas pensavam a excelência para Deus apenas naquilo que faziam dentro da igreja. Eu tive muitas experiências de convivência com famílias inteiras em que as pessoas estavam vivendo uma vida realmente muito difícil, mas precisavam se endividar para comprar uma roupa nova para poderem estar dentro da igreja. Em que as pessoas estavam vivendo conflitos relacionais intensos, mas precisavam se policiar para se comportarem, para aparentarem excelência dentro da igreja. E isso nós precisamos combater como número 1, porque a nossa religiosidade cristã
sempre está a perigo de algo chamado hipocrisia. E quando nós vivemos a cultura do reino apenas dentro dessas paredes, quando estamos reunidos, estamos beirando o veneno da hipocrisia que mata, que nos torna religiosos, frios e distantes do próprio Deus. Quando nós vemos esse princípio, então, de 1 Coríntios 10:31, entendemos que a excelência honra a Deus, mas não honra a Deus só naquilo que fazemos cantando músicas de adoração, ou orando, ou lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo: quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. Para que Deus seja glorificado, para que Deus seja visto, para que a imagem de Deus que há dentro de ti venha realmente resplandecer. Entende uma coisa comigo? O Deus que nós servimos reflete nos frutos da nossa vida. Quando você pensa comigo agora, nós estamos imersos, infelizmente, em uma cultura ocultista. Aqui no sul do Brasil, nós temos muita influência de ocultismo, de adoração a outros deuses. Também tivemos muitas experiências, pessoalmente como igreja, de estarmos trabalhando, de estarmos acompanhando até mesmo a conversão de pessoas que se envolveram muito tempo adorando outros deuses, deuses esses que requeriam sacrifícios, que requeriam bebedices, que requeriam atividades ilícitas, biblicamente sexuais, cultos a outros deuses das piores formas que todos nós sabemos que existe, opções das pessoas estarem realmente se envolvendo, inclusive com o seu próprio corpo, com a sua vida, em cultuar outras entidades. E o que eu quero te dizer com isso? Que normalmente quando alguém está mergulhado em cultuar divindades do ocultismo, longe daquilo que a palavra de Deus declara, a própria pessoa, com os frutos da sua vida, com o seu semblante, com o seu jeito de andar, com o seu comportamento, com os resultados que alcança, demonstra quem é a entidade a quem serve. Demonstra quem é o seu Deus. Se torna a imagem do seu Deus. Se torna o reflexo daquele a quem adora. E assim nós podemos tirar também essa questão do ocultismo e colocar quando o nosso Deus é o nosso time de futebol, quando o nosso Deus é a namorada, quando o meu Deus, de fato, possa ser qualquer outra coisa, isso é retratado na minha vida. Quando eu sou cristão, o princípio espiritual é o mesmo. Existe uma expectativa de Deus de se ver em nós. Deus quer se ver em você, como todo pai quer se ver no seu filho. O Senhor nosso Deus espera que a imagem dele resplandeça por meio da tua vida. Por isso que eu te digo, se Deus é um Deus excelente, quando somos excelentes, estamos honrando a Deus. A excelência honra a Deus. E a excelência reflete quem é o Deus que nós servimos. Às vezes nos preocupamos tanto naquilo que falamos, enquanto que as pessoas leem e escutam muito mais aquilo que nós fazemos, a forma como nós agimos. E se um cristão propaga a palavra de um Deus excelente, mas em tudo que ele coloca a sua mão ele é medíocre, quantos crerão nas tuas palavras? Essa palavra de hoje é uma palavra que mexe conosco. Assim como semana passada a generosidade combateu uma tendência de avareza na nossa sociedade, hoje nós precisamos combater esse maldito espírito de mediocridade que está imerso na nossa cultura. Alguns chamam de malandragem. A malandragem dos brasileiros, a mediocridade, a tendência a fazer o mínimo, a tirar vantagem, a colher o que não se plantou. O cristianismo carrega um princípio cultural de excelência. E quando você entende isso, pense comigo agora, a excelência precisa se tornar uma cultura e não um segmento na tua vida. Precisa se tornar um hábito e não uma partezinha quando o chefe está olhando. A excelência precisa ser um padrão de vida e não uma forma de falar só quando está na frente da mãe. A excelência precisa nos transformar de dentro para fora, assim como todos os atributos da cultura do reino de Deus. Por isso nós precisamos entender que temos que trabalhar, orar sobre isso e clamar que Deus renove em nós um espírito de excelência. Desde o momento que você lava a louça em casa, te veste para ir para o teu trabalho,
desde a forma como você se relaciona com a tua família. Excelência, excelência, fazer o melhor que é possível, que está ao teu alcance. E quando nós pensamos nisso, talvez você pode dizer assim, mas Diego, tu não sabe como o meu chefe é. Ele não merece que eu faça o melhor. Tu não sabe como que é o traste do meu marido. Ele não merece que eu seja excelente. Tu não sabe quem é o meu filho, como eu serei excelente com ele. Tu não sabe como é que está o clima lá no meu trabalho, lá na minha escola. Eu não tenho motivos para ser excelente. Então agora nós vamos abrir outro versículo. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Pertinho aí de Coríntios. Colossenses 3, 23 é uma carta que o apóstolo Paulo escreve a uma igreja que vivia num tempo, preste atenção enquanto você abre a Bíblia, essa igreja vivia num tempo em que, infelizmente, a escravidão ainda era legalizada. E aí, nesse tempo, escravos estavam se convertendo ao Senhor Jesus. Imagine o dilema da igreja. A igreja prega que Jesus nos liberta, mas a lei não permite que os escravos sejam libertos. E agora o apóstolo Paulo escreve aos escravos que estavam se convertendo. Numa população que nessa época tinha cidades que tinha mais de 50% de gente escrava. Mais da metade da população escrava do que livre. Imagine. E Paulo escreve a essas pessoas que estavam com o seu destino debaixo da propriedade de um outro ser humano. E ele diz a estes, nessa condição, a cultura da excelência. Quando escreve em Colossenses 3, 23... tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Se você voltar um versículo, você vai ver a quem Paulo estava escrevendo. Tudo o que fizerem, mesmo que a condição esteja difícil, mesmo que você esteja preso por uma situação, mesmo que pessoas más estejam ao teu redor, tudo o que você fizer, versículo 23, faça como para o Senhor e não para os homens. Faça com excelência, faça como uma forma de adoração. Adore o teu Deus com o teu trabalho, com as tuas palavras, com a obra das tuas mãos, com a tua postura, com o teu comportamento. Adore o teu Deus com os teus sonhos, com os teus projetos de vida. Resplandeça a glória dele na tua vida por meio da excelência que você carrega como um hábito. Porque lá em Gênesis 2,15, quando Deus chama Adão e delega a ele as tarefas de vida diante daquele grande jardim, e era um imenso jardim que Deus comissionou como habitat para Adão e Eva, era um lugar realmente muito grande. Não pense que era um lugar que tinha 5 árvores e Adão foi justamente naquela que não podia. Era um lugar de muitas hectares, o Jardim do Éden, pela narrativa bíblica. E ele diz, Adão, tu tem a responsabilidade aqui de cultivar esse lugar. Gênesis 2,15. Adão, tu tem a responsabilidade de proteger, de guardar, mas também de cultivar, de trabalhar, de fazer, causar frutos, de crescer esse lugar. Essa palavra cultivar, lá em Gênesis 2,15, é a mesma palavra que lá no livro de Salmos é traduzida como prestar culto ao Senhor, servir a Deus, adorar o Senhor com cânticos. É a mesma palavra, trabalhar, cultivar e adorar. Por isso eu te digo, a excelência da tua vida com Deus não está atrelada parcialmente aos momentos em que você está cultuando a Deus dentro da igreja. A excelência é um hábito, é uma cultura intrínseca ao teu trabalho. Que Deus seja resplandecido por meio do teu trabalho. Que o teu chefe diga, eu não posso demitir ela. Eu não posso me desfazer desse cliente que eu tenho porque ele é excelente. Porque o Senhor vai ser resplandecido por meio da tua excelência. Em segundo lugar, Bill Hybels fala que a excelência não só honra a Deus, mas a excelência também inspira as pessoas. Inspira as pessoas. E aí eu te pergunto agora, como tem sido a tua visão sobre você mesmo, sobre a possibilidade de que outras pessoas possam se inspirar em ti? É isso mesmo. A possibilidade de que alguém olhe para a tua vida, olhe para ti e se inspire em ti. Você, como um cristão, como imagem de Deus nessa terra, carrega esse destino.
Não deixe que Satanás diminua a tua existência, diminua a tua grandeza, diminua a tua vocação. E entenda comigo nessa noite que Deus espera que pessoas sejam inspiradas pela tua vida. Inspiradas pela forma como você é mãe, inspiradas pela forma como você é um filho, inspirados pela forma como você trabalha, pela forma como você tem vivido em meio até mesmo às dificuldades. Pessoas serão inspiradas por ti quando nós carregamos uma cultura de excelência como cristãos nessa terra. Pior do que isso, não é uma opção sermos excelentes, mas é um mandamento do Senhor sobre nós. Se você puder ir comigo em Jeremias capítulo 48, versículo 10, nós temos um texto, de certa forma, pesado da palavra de Deus. Em Jeremias 48, 10, nós estamos falando aqui sobre alguém que não quer ter princípios de excelência na sua vida. Sobre alguém que não quer carregar essa cultura. E o Senhor declara sobre o seu próprio povo: maldito aquele que fizer a obra do Senhor, ou o trabalho do Senhor, relaxadamente, na versão traduzida pelo João Ferreira de Almeida, ou aí na NVI, com negligência. Males se instauram sobre a nossa vida quando nós desprezamos a excelência. Sobre a vida de um cristão, males podem ser colhidos, brechas para as trevas, quando nós queremos ser medíocres, para nos desgastarmos um pouco menos, ou porque o outro está dizendo, ou por birra com o fulano. Maldito seja aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Nós somos uma nação santa. Os cristãos são chamados por Deus para transformar essa humanidade. Você é a esperança da glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, quando nós decidimos pela excelência, não apenas estamos sendo livres de males, mas estamos agora entrando em um novo patamar de que pessoas são inspiradas pela tua vida. Pessoas são inspiradas pela tua existência. Acredite em mim, o Senhor vai te levantar como uma inspiração àqueles que estão ao teu redor. Quando nós entendemos esse princípio, eu quero recair contigo no terceiro grande aspecto dessa noite, que agora retomamos o exemplo de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 3, se você puder abrir lá comigo, também teríamos opção de Daniel 5:12, se você quiser anotar, mas em Daniel 6:3 tem um episódio épico na história da humanidade. Um episódio marcante na vida de Daniel. Um episódio extraordinário da intervenção de Deus na história humana e de como Deus pode agir na vida de alguém, entre aspas, comum. Como eu e você e Daniel nessa sociedade. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, Daniel 6:3. Então o mesmo Daniel teve que explicar por causa que Daniel já havia passado por outros governos, então tiveram que escrever isso. É o mesmo Daniel ainda. Deus continuou levando esse homem a lugares altos. Diz ali que ele se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Diga assim comigo, espírito excelente. Algo da excelência que não era uma opção momentânea, mas estava já intrínseca ao seu espírito. Na NVI, esse versículo não foi muito bem traduzido, fala por suas grandes qualidades, mas na tradução do Almeida diz assim, um espírito excelente. Veja a última parte do versículo. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então agora nós vamos no aspecto final da cultura do reino, do princípio da excelência. A excelência honra a Deus. A excelência inspira as pessoas. E a excelência nos torna relevantes. Uau! Esse é o último aspecto. Porque não devemos fazer nada no reino de Deus por interesse. Mas é a consequência de uma cultura correta. É a nossa relevância. Porque Deus vai nos levantar em lugares mais altos, conforme a cultura dele se estabelece no nosso comportamento, na nossa atitude, na nossa linguagem, na nossa fé. Então, quando Daniel foi visto como alguém excelente, naturalmente ele se destacou. Naturalmente se tornou relevante a sua presença.
tanto que ele estava entre os governantes, entre os sátrapas, mas agora o rei colocou ele acima dos governantes, acima dos sátrapas, junto com alguns outros que governavam toda a nação, todo o império. E Daniel já estava sendo visto pelo rei, para ser colocado como o primeiro sobre tudo, somente abaixo do rei. A excelência faz isso ao natural. Você já ouviu falar naquele tema excelência acadêmica? Eu me lembro quando eu entrei, ainda tinha 17 anos e comecei a cursar engenharia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o coordenador do curso chegou na primeira aula que nós tivemos, na aula inaugural. Eu estava lá louco de medo de tomar o trote. Hoje em dia nem pode mais essas coisas. E ele disse assim: gente, os 4 primeiros de vocês já estão contratados pela Gerdau, pelo desempenho acadêmico, aqueles que tiverem o melhor desempenho no curso, os 4 primeiros de vocês já vão estar tendo uma parceria para trabalhar daqui para frente. Então sigam um padrão de excelência acadêmica. A excelência não só inspira pessoas, mas ela abre portas únicas nas nossas vidas. A excelência causa oportunidades únicas. Não adianta você orar para ser promovido se você trabalhar de forma medíocre. Não adianta você orar para o teu casamento ser restaurado se você for um marido que faz o mínimo dentro de casa. Não adianta você orar para ser um profissional de sucesso se você estuda para tirar 5. Meu Deus do céu. Se você, como um cristão, cola na prova. Mas o que é isso? É a cultura da mentira. É a cultura da hipocrisia. É a cultura da vagabundagem, não da excelência que vem da palavra de Deus. Eu fico mexido com essas coisas. Meu Deus do céu. Então a excelência traz relevância. Mas junto com a relevância, existem os olhos dos invejosos, dos ciumentos, dos maldosos, dos malandros, dos corruptos. Se você for excelente, fique preparado, porque os corruptos não vão gostar da tua excelência. Os maldosos vão detestar que existe alguém fazendo o que é correto. As pessoas que têm princípios errados vão começar a querer te transformar igual a eles. Mas não dê ouvido para gente medíocre nessa terra. Dê ouvido para a palavra de Deus. Porque os sátrapas chegaram e disseram assim: vamos derrubar Daniel. Ele é muito bom e nós não conseguimos ser promovidos se não der uma rasteira nele. E no versículo 4 diz assim: então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poder acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma. Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Uau! Um homem pecador, um homem que estava numa nação exilada, alguém que tinha apenas um livro da lei nas suas mãos, sequer teve a oportunidade de conhecer Jesus, o Salvador. Sequer Daniel pôde acessar a graça de Deus como nós hoje temos oportunidade. E foi alguém excelente. Agora veja comigo o versículo 5. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar Daniel. Pergunta aí para quem está do teu lado: será que o diabo desiste? O que você acha? Será que o diabo desiste? E daí diz ali no final do versículo: a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Se nós procurarmos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora, então nós vamos poder acusá-lo. E daí os sátrapas foram lá, ludibriaram o rei, pegaram o rei lá por um ponto fraco e fizeram um decreto. Sabiam que Daniel orava todos os dias, com as janelas abertas, publicamente, não se envergonhava do evangelho. Esse é um outro princípio da cultura que temos que falar em outro momento. E fizeram um decreto, o rei assinou, que qualquer pessoa que orasse a qualquer divindade que não fosse o próprio rei, o próprio imperador, seria presa e jogada na cova dos leões. Daniel não se deixou abater, Daniel não foi inconstante, Daniel não duvidou de Deus, Daniel não afrouxou o garrão, Daniel seguiu firme nas suas convicções, porque ele sabia que a excelência não vinha dele, era uma cultura do seu Deus, então ele seguiu orando. Ao seguir orando, ele foi preso. Ao ser preso, ele foi jogado na cova dos leões. E é isso que trata o capítulo 6 de Daniel. Quando chega no fundo da cova dos leões, Deus parece que adestrou aqueles leões e disse para eles: vocês não comam alguém excelente, porque essa pessoa é rara nessa terra, eu preciso dela.
E os leões dormiram a noite toda com Daniel. E Daniel, no outro dia, foi chamado pelo rei, que amava muito Daniel, e ele disse: Daniel, será que o teu Deus conseguiu te salvar? E Daniel gritou lá da cova: rei, tu tem que viver para sempre, pode me tirar daqui, porque o leão está de boca fechada. E aí, quando nós vemos esse homem excelente, ele não era um grande milagreiro. Não tem na Bíblia milagres. O Daniel interpretava sonhos, Daniel recebia de Deus visões claras, Daniel era diligente, era dedicado, Daniel era fiel, era excelente. Ele não era um super profeta no sentido de estar fazendo feitos como Moisés, como Elias. Daniel era uma pessoa excelente. E aí então ele foi tirado da cova dos leões e os sátrapas foram jogados lá. E quando os sátrapas foram jogados lá, diz que não chegaram ao final da cova e os leões já haviam devorado todos. Quando entendemos isso, nós percebemos a importância de sermos constantes nos nossos princípios. Não venda os teus princípios por causa do medo, da pressão, por causa do status, por causa da sociedade. Seja constante nos teus princípios, porque aquele que duvida e é inconstante em tudo que faz não vai receber algo de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós vemos o princípio de excelência, ele sim vai nos tornar relevantes, mas nós também precisamos perseverar no dia em que sermos atacados, no dia em que enfrentarmos guerra espiritual. Porque agora faz comigo a analogia para nós terminarmos essa palavra. Vai comigo lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Lembra de Daniel excelente, onde é que ele foi lançado? E agora lembra daquele texto que diz que mesmo no povo de Deus, quem não quiser excelência, quem for para o lado do relaxamento, da negligência, da displicência, da mediocridade, poderá abrir brechas de mal sobre a sua vida. Pega essas informações e lê comigo 1 Pedro 5,8. Quando diz a palavra de Deus assim: estejam alertas e vigiem, pois o diabo, vosso adversário, está rugindo como um leão ao vosso derredor, buscando a oportunidade, procurando e rugindo a quem possa devorar. Consegue conectar esses textos comigo? Se Daniel não fosse excelente, se Daniel tivesse brechas na vida, ainda mais num tempo fora da graça, com certeza aqueles leões haveriam tragado. Agora o Senhor nos explica esse mesmo princípio dentro do cristianismo, quando ele diz assim: Satanás está sempre ao teu redor, rugindo como um leão, buscando quem possa devorar. Se você está como Daniel, fiel à cultura do reino, fiel aos princípios de Deus na tua vida e com excelência no teu coração, você não será devorado. Pode até ter uns barulhinhos por aí, pode até se levantar umas provações, pode até surgir uma leve e momentânea tribulação. Como diz o apóstolo Paulo, ele chama de leve e momentânea aquele que naufragou 2 vezes, que foi espancado quase até a morte, que foi açoitado pelo governo, que foi preso tantas vezes. Ele chama de leve e momentânea porque ele diz que não se compara ao peso de glória que o Senhor tinha preparado para a sua vida. Quando nós temos excelência como cultura, Satanás não tem direito de trazer derrota. Satanás não tem direito de trazer morte. Então, se você está enfrentando dificuldades, assuma excelência como um dos princípios da tua vida, junto com tantos outros da cultura do reino, e você vai ver que essa dificuldade é muito mais passageira do que parece. Você vai vencer, você vai sair. Pode até passar a noite do lado dos leões, mas amanhã vai ser diferente. Assim foi com Daniel. Então, a excelência é um atributo da cultura do reino. Poderíamos falar muito mais, mas eu gostaria de resumir com isso, que ela honra a Deus. A excelência reflete o Deus que você serve. Demonstra qual é o Deus da tua vida. A excelência inspira as pessoas. A excelência é um imã apostólico que atrai gente ao teu redor por causa que você é alguém inspirador. Você gerará discípulos, você gerará filhos espirituais, você instaurará os princípios de Deus nessa cultura. As pessoas vão querer estar perto de ti cada dia mais, conforme a excelência cresce. E por último, a excelência te torna relevante cada dia mais. Porque os relevantes são aqueles que são imprescindíveis. Seja imprescindível dentro da tua casa. Você, marido, que não tem feito o teu papel, pense um pouquinho se você está sendo necessário dentro da tua casa. Deus te levantou para ser imprescindível na tua casa. Seja excelente, seja fiel, se importe, faça o melhor, seja imprescindível.
seja necessário no projeto de Deus lá no teu trabalho, seja necessário dentro da tua célula, seja excelente no chamado que Deus tem para a tua vida. Carrega a excelência como um espírito que está junto contigo da parte de Deus, que se preocupa com os mínimos detalhes. E finalizamos com a diferença entre excelência e perfeição, porque muita gente pergunta assim: mas como eu vou ser perfeito, como eu vou ser excelente, se eu ainda sou muito limitado? É porque excelência e perfeição estão sendo confundidos. Perfeição é nós fazermos algo da melhor forma que existe, sem problema algum, sem falha alguma, fazermos algo perfeito, indefectível. Excelência, por sua vez, é nós fazermos o melhor que nós podemos no momento em que estamos vivendo. Com os recursos que você tem, do jeito que você é, no momento que você está vivendo, excelência é fazer o melhor. É se preocupar, é se preparar, é ser diligente, ser disciplinado, é revisar o teu trabalho, é chegar no final de cada dia e dizer: e o Diego viu que ficou bom. É chegar no final de cada semana e dizer: essa semana foi boa, esse mês nós avançamos, nós estamos progredindo. Graças a Deus, a família da fé tem carregado essa cultura de excelência, estamos crescendo cada dia mais nessa cultura de excelência. Você faz parte de um povo excelente e nós precisamos fazer com que isso seja proposital. Excelência não é acidente. Pelo natural, nós vamos fazer o mínimo possível. Fazemos como Caim. Vamos oferecer de vez em quando alguma coisa que sobre aqueles que é importante para as nossas vidas, ao nosso Deus. Agora, a excelência não. É fazermos o melhor que podemos com os recursos que temos. Por isso, se prepare, se dedique, seja diligente, seja atento ao que Deus já tem entregado nas tuas mãos. Talvez você está fazendo coisa demais e não está conseguindo ser excelente em nada. Reduza um pouco o que você faz e trabalhe para ser nota 10 naquilo que está ao teu alcance. Eu costumo dizer que um trabalho que merece nota 10 para uma criança que está na primeira série reprovaria de ano um adolescente que está no terceiro ano do ensino médio. Aquele que é excelência naquele momento da sua vida, lá no outro é o cúmulo do absurdo, da falta de preparação. Porque a excelência não tem a ver com o que nós fazemos, mas como nós estamos naquele momento e o que fazemos condizentes àquilo que estamos vivendo. Seja um cristão nota 10. Seja um cristão dedicado. O Senhor vai te honrar. O Senhor será honrado. O Senhor vai inspirar pessoas por meio de ti e vai te tornar cada dia mais relevante.